Bom dia, chegamos ao dia 28 de março, já iniciando, já caminhando para o final de semana, sexta-feira. O meu desejo é que você esteja bem, que você faça desse dia um dia incrível, depende de você. Então vamos se mexer, vamos produzir, vamos orar hoje, você vai receber uma palavra de envio e que seja direcionado pelo Espírito Santo para fazer desse dia um dia incrível. Ontem nós falamos sobre o poder das palavras, sobre a importância de escolher bem as palavras, para não se arrepender, para não machucar as pessoas. Ao invés de você produzir morte, quando você escolhe bem as palavras, você produz bênção, você produz vida. Então eu espero e desejo que a palavra de hoje tenha sido importante para a sua família e que você tenha pensado em cada palavra que você disse e que continue assim. E hoje nós vamos falar sobre o poder do amor, exatamente o poder do amor. E vamos ler então o versículo que todos conhecem de cor, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos pensar um pouco sobre isso. O plano de Deus, ele sempre foi perfeito. Quando Deus criou o homem, a mulher, para governarem a terra, para viver, para produzir, para se divertir, para alegrar o coração de Deus, para viver o propósito que Deus escolheu para eles. Foi tudo perfeito. Mas o homem se corrompeu, o homem deu ouvidos a Satanás e ali, já no início, se corrompeu, pecou e se afastou da presença de Deus. E por conta disso, Deus sempre tentou essa reaproximação através de profetas, de homens e mulheres de Deus que foram usados por Deus, e Deus vinha trabalhando em cada estação, em cada momento, mas o homem continuou se perdendo, se afastando da presença de Deus. Então Deus agora olha para a terra e vê o homem na situação que está, uma vida de pecado, se autodestruindo, e ele então tem um plano. E esse plano foi estabelecido desde o princípio, de enviar o seu Filho, o próprio Cristo Jesus, para morrer na cruz por nós. Então Deus deixou, Jesus deixou a sua glória, o seu poder, e veio a este mundo. Veio falar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, conhecer as pessoas, viver na carne o que é ser humano, as mesmas paixões, os mesmos sentimentos, emoções, tristezas, alegrias, o mesmo que nós passamos, para mostrar que nós podemos sim vencer. E ele então se entregou na cruz por mim e por você. Então, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho para pagar uma dívida que a gente não conseguia, que nenhum profeta conseguiu. Por mais que foram usados por Deus, foram momentos de grandes lutas, o povo ficou escravo durante muitos anos, houve a libertação, o Senhor construiu a identidade deste povo, mas precisava de um sacrifício, e Jesus veio. Este capítulo de João 3 narra a história de um homem muito importante, Nicodemos, que tem um encontro de noite com Jesus, e ele quer saber sobre o novo nascimento, sobre esse novo comportamento em Cristo. Jesus então diz que ele precisa nascer de novo da água do Espírito, uma mudança, uma limpeza de mentalidade, um comportamento diferente daquilo que ele estava acostumado, porque quando Jesus veio, ele veio mostrar o amor às pessoas. Ele não veio julgar as pessoas, mas ele veio amar as pessoas. O julgamento é depois. Primeiro ele vem ensinar sobre o amor. Então, hoje nós vamos falar sobre o poder do amor, porque a gente, pense sobre isso, será que você seria capaz de pegar um filho seu, uma filha, e entregar
para salvar um pecador, não qualquer pecador, o pior dos homens, salvar toda uma humanidade, homens corruptos, ladrões, prostitutos, assassinos, adultos, todo tipo de pecador. Então você entregaria o seu filho? Jamais. Homem nenhum faria isso. Esse nível de amor é um nível que a gente não consegue alcançar, mas a gente precisa perseguir. Porque essa é a nossa meta. Ser trabalhado diariamente para entender o nível de amor que Jesus quer que nós amemos uns aos outros. Então qual é a lição que ele nos deixou? O amor não é só na hora de alegria, porque quando você casa, quando eu me casei com a Débora há 15 anos atrás, eu me lembro muito bem, eu prometi amar ela na dor, na tristeza, na alegria, obviamente, na bonança, mas quando tiver na dificuldade, e ela também fez essa promessa. Então quando eu muitas vezes estou irado, estou triste com alguma coisa, eu tenho que saber que eu prometi amá-la. Quando ela está triste comigo, ela pensa, é o poder das palavras, no que vai falar, para que não venha me machucar, porque ela me ama, e aí precisa saber falar. Esse é o poder do amor. Quando você ama, o poder do amor faz você olhar a pessoa não como ela é, não pelo erro dela. Foi isso que Deus fez. Quando Jesus veio a este mundo, Ele não olhou para o meu erro, Ele olhou além do meu erro, Ele olhou além das minhas falhas, Ele morreu na cruz pelos meus erros, pelos meus pecados. E por que essa palavra é tão forte? Porque o mundo está se acabando por falta de amor. Porque quando alguém erra, a pessoa quer acabar com a vida dela, quer destruir, quer difamar, quer diminuir, não tem perdão, não tem a graça, não tem nada. Esse é o comportamento do homem hoje. E aí Deus vem de uma maneira totalmente diferente, e Ele perdoa o pior dos pecadores. Aquele que a gente rejeita, Ele abraça. Aquele que a gente ignora, Ele cuida, Ele ama. Ele se entregou para dar o exemplo de um verdadeiro amor. Então quando você olha para alguém, você precisa olhar sobre a perspectiva de Jesus. E o que é olhar sobre a perspectiva de Jesus? Não é olhar o erro do outro. Pare de julgar os outros, pare de apontar os erros dos outros, pare. Ah, mas eu não falo, mas está no seu coração. E você fica incomodado. Não, viva a sua vida, ame as pessoas. Olhe para as pessoas através de Cristo, não através do erro desta pessoa. Não julgue as pessoas, ame as pessoas como Jesus amou. Como que Jesus ama? Ele não cria uma condição para isso. Existem pessoas ricas que só sabem amar os ricos. É a tribo deles, é a turma deles. É claro que existem níveis sociais, mas amor, ele não abrange isso. Ele quebra todos os níveis. O Senhor era o Jesus como todo-poderoso, dono de tudo, desce para o mais baixo nível, na corrupção humana, para mostrar o amor. Então cuidado ao julgar as pessoas. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, que você aprenda a amar como Jesus amou, como Jesus ama. Essa é a nossa oração para hoje. Pai, nós queremos viver, Senhor, sobre o poder deste amor, Pai. Chega de julgar as pessoas, chega de viver, Senhor, maltratando as pessoas, rejeitando as pessoas por causa dos erros dela, Pai. Nos ensina a amar as pessoas, nos ensina a abraçar as pessoas, a olhar como o Senhor olha, sem julgamento, a perdoar como o Senhor perdoa, Pai. Ensina-nos a amar, Senhor, como o Senhor ama, sem criar uma condição para isso. Nós precisamos melhorar muito. Assim como Nicodemos, precisamos nascer de novo. Precisamos de um novo comportamento baseado na Tua Palavra, que produza vida, Senhor, que ajude as pessoas, que pare de julgar as pessoas, que seja, Senhor, realmente leve, que seja abençoador, que seja próspero, que
não haja diferença, que não haja preconceitos sobre os níveis sociais, mas que haja união, que um pegue a mão do outro e ajude a crescer, abençoando uns aos outros, Pai. Esta é a nossa oração nesta manhã. Guarda o nosso coração, protege-nos do mal, em nome de Jesus, amém. Deus continue te abençoando, que você tenha aí um final de semana incrível, e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.